Olá, sextou com mais uma live. Vamos aguardar todo o nosso povo ir entrando para que possamos no dia de hoje batermos um papo com uma escritora muito importante, porque trata-se de um assunto que nos leva às nossas crianças, à nossa juventude. Então sejam todos bem-vindos, vão chegando, a Rose, Fê. Oi, Rose, espero que vocês todos estejam bem. Oi, Nicolas, também. Espero que vocês tenham passado bem essa semana. E chegamos aí no final da semana com esse verãozaço. Oi, Edu, querido. Meu Deus, 39 graus, é isso? Mas é para esquentar mesmo. Então vamos aguardar até que a nossa convidada, a nossa escritora, a Janine, ela entre para que possamos fazer o nosso bate-papo. Esse assunto de hoje, ou esse bate-papo, é muito importante para nós, pais, e a todos aqueles que têm seus sobrinhos, têm as crianças ao nosso redor, que é um assunto importantíssimo. A Janine acabou de entrar, seja bem-vinda, querida. Vai ser um prazer o nosso bate-papo. Então vocês que estão entrando, como eu estava falando agora há pouco, esse assunto é muito importante, porque trata da vida de nossas crianças. E como eu sempre falo, aquelas pessoas que muitas vezes no bate-papo, nós educadores, a gente tem essa função de transmitir conhecimento, né? Que são os ensinamentos. E quando a gente fala de futuro, é muito subjetivo. E eu tenho falado muito com os pais aqui no Músicos do Futuro, que a maior riqueza que nós possamos deixar aos filhos é justamente a formação, porque a criança ela precisa ter esses elementos para que ela possa lidar muito bem com isso, e elas, com a boa formação, com o investimento que os pais possam fazer na vida delas, elas possam conquistar o mundo. E não é deixando herança para as crianças, que no futuro se tornarão adultos e muitas vezes acabam não dando valor pelo aquilo que foi conquistado pelos pais. Então, os ensinamentos que é dado, o caminho que a gente pode nortear os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, isso é a coisa mais rica que possa ter. Então vou aguardando. Oi, Vi, oi, Rafa, Donizete, sejam todos bem-vindos à nossa live, uma nossa live bem calorenta. Nós estamos aí 39 graus numa sexta-feira, então sextou. Espero que todos vocês tenham um lindo final de semana. Fala, Rubão, seja bem-vindo, querido. Então, vamos aguardar a Janine, ela já está acompanhando a nossa live. Nós estamos aguardando a entrada de todos vocês. Eu ficarei muito feliz. Vocês sabem que no meio da nossa live, eu sempre peço que vocês participem e mandem para a gente perguntas. E a nossa escritora, a nossa querida educadora, a Janine, vai responder a vocês. Então eu vou falar aqui, ó, Janine Rodrigues, formada em gestão socioambiental, fundadora da editora Piraporiano, educação antirracista, anti-bullying e sem preconceitos. Olha que legal, hein? Um assunto importantíssimo. É escritora, tá? Em literatura infanto-juvenil. Então, vamos convidar a nossa querida Janine para esse grande bate-papo que vai ser muito produtivo. Bia Couto, Suzy, Fabiane, Maria, deixa eu ver, alguns codinomes que eu tenho dificuldade. Fala, Vaguinho, seja bem-vindo, querido irmão. Então, a todos vocês, uma ótima live. Vamos convidar a nossa querida Janine. Vamos lá. Apareceu aqui para nós. Espero que a gente não tenha... Oi, Nancy, tudo bem, querida? Muito calor, muito... Janine, olá, querida. Olá! Você tá Olá! bem? Tudo Então, bom? Tô aqui derretendo, né? Mas tô bem. nossa, você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Tá bem. E você me vê bem? Também. Os meus cabelos grisalhos chegam bem para você? Chegam bem. Querida, Tudo certo. é um grande prazer. Obrigado por você ter aceito essa live. O pessoal vai chegando, vai entrando para nos acompanhar. E o assunto é importantíssimo. Você é uma especialista nesse assunto, que para nós é fundamental, né? Eu saindo da versão maestro, educador, e indo para uma outra linha de pai, que tem essa preocupação com o crescimento, né?
com essa riqueza do conhecer. E nós todos, pais, avós, tios, nós devemos nos preocuparmos com a formação de nossas crianças. E eu estava falando agora há pouco, não sei se você acompanhou, mas eu estava dizendo que a maior riqueza que os pais, ou aqueles que têm a tutela, que eles possam fazer por nossas crianças, por nossa juventude, não é deixar patrimônios, mas deixar educação e com fundamento, para que eles possam andar com as suas próprias pernas, não é? Então, eu não sei se você concorda comigo, mas é uma forma que eu penso. Por quê? Eu já vi tantas famílias se derretendo após o luto e a partida dos pais, e os filhos não sabem como lidar com isso. Por quê? Porque não houve essa valorização que é fundamental, que é a formação mesmo dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Então, querida, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é tua e eu vou nesse bate-papo com você e você vai nos contando um pouco desse teu trabalho maravilhoso como educadora, como escritora e tão jovem. E eu fico tão feliz de ver. Hoje eu conversei com um rapaz também, educador, ele dá aula de língua portuguesa e aula de inglês. E eu falei assim, nossa, quantos anos? Ele falou 39. E eu falei assim, por que eu estou falando isso? Janine, as pessoas estão perdendo o carinho de se tornar mestres, educadores, formadores de opinião. Então, por quê? Porque a nossa profissão de educadores, ela foi sendo massacrada, ela foi sendo discriminada, e aí se tornou isso hoje, né? E os educadores, travou um pouquinho, os educadores nada mais são do que os educadores de todas as profissões. E os países dignos de respeito, eles se curvam, principalmente os imperadores, aos educadores, né? Sim. E aqueles que fazem a tutela de segurança, que são os policiais. Meu bem, mais uma vez, obrigada. A palavra é tua. Então, seja bem-vinda na nossa live. Bem, primeiro quero agradecer o convite, dizer que esse é um tema muito importante, né? Como já foi falado, a importância da leitura, a importância da diversidade. A leitura, ela traz para a gente uma série de desenvolvimentos de habilidade, não só a habilidade técnica, né? Porque na educação a gente tem a parte do conteúdo, que é importantíssimo, mas a gente tem também a parte das habilidades socioemocionais, né? Que tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a maneira que a gente convive com o universo à nossa volta, que a gente convive com o diferente. E se a gente pega, por exemplo, em um único livro, né, em uma única obra literária, por exemplo, existe uma diversidade muito grande ali, seja apresentada pelos personagens, pelo próprio enredo da história, pela personalidade do autor que está ali impressa também naquela história. Então, quanto mais a gente lê, a gente tem um desenvolvimento das nossas capacidades técnicas, que seria o desenvolvimento da linguagem, a criação de repertório, o enriquecimento do vocabulário, todas essas questões que são importantíssimas. E a gente tem também o desenvolvimento de questões que são mais humanas, que é essa questão da convivência e do relacionamento, né? A gente precisa valorizar muito a arte e a cultura. Infelizmente, a gente tem vivido aí verdadeiras atrocidades em relação à arte e à cultura. A arte e a cultura sendo colocada como inimiga, quando na verdade é ela que nos salva, né? É ela que, inclusive, ajuda a desenvolver a nossa capacidade de análise crítica, né? Da gente olhar para aquilo que pode até ser diferente de nós em algum aspecto, mas faz a gente pensar criticamente, porque a discordância também é importante, né? É importantíssimo. Exatamente, quando a gente fala da democracia, é justamente do respeito que a gente precisa ter àquilo que o outro, de repente, não vem de encontro com o nosso pensamento. E a arte, ela é provocativa, né? A arte, ela não tá aí para cumprir um requisito ou para cumprir uma demanda. A arte, ela é de dentro para fora, ela tem tudo que é de mais humano
está na arte. E o que é o ser humano, né? Se não contraditório, resistente a algumas coisas, enfim, revolucionário. O ser humano ele é uma série de coisas, né? Então a arte, né, que nasce também da nossa humanidade, ela vai ter uma série de coisas que retratam isso, né? Então, Sim. é isso, assim, acho que a literatura Deixa eu faz dizer uma todas essas coisa. questões. E é muito gostoso ouvir isso de você. Eu sempre tenho falado aqui em minhas lives, porque eu sei muito bem o que são as diferenças, por mais que você possa olhar o meu rostinho almofadado, que eu sempre digo isso, mas eu também tenho marcas na minha alma, porque eu vim de comunidade, e eu sei muito bem. E eu sempre falo o seguinte, bom, primeiro eu quero fazer uma correção, se eu não estiver enganado, você tem titulações nas costas já, né? Você é uma doutora? Na verdade, eu tenho uma especialização em Aham, gestão socioambiental, mas tá. não cheguei a fazer doutorado. É, Logo, mas, logo, pois logo, é, logo. estou aí, Mas, estou aí, a gente fica nessa coisa do tempo, né? Mas se a gente não cria o sim, tempo, não vai. é. Eu estou louco também para continuar, porque a gente bem sabe que a titulação, a gente não tem essa pretensão pelos os DRs da vida, mas o profundo conhecimento que é a erudição que a gente sempre busca, né? E ouvindo você falar, eu sempre falo aqui na nossa associação, que o ano que vem vai para 25 anos, eu tenho uma preocupação muito grande desde quando eu comecei, lá atrás, há 24 para 25 anos, que era o colorido de pessoas que nós temos na associação, em respeito à diversidade e o respeito mesmo por todas as pessoas congregando o mesmo ideal, que era aprender música. E o bacana quando você me coloca a respeito da importância da arte na vida das pessoas, eu também costumo dizer, porque a gente vai envelhecendo e sempre tem as historinhas. E eu sempre falo para as pessoas que uma sociedade sem cultura é um corpo sem alma. É E verdade. nós temos um tripé, que no meu ponto de vista é o que mantém a sociedade no plano terreno, que seria isso. Então, a educação, a saúde e as artes. Como nós temos aí, como você mesmo falou, cometeram um grande suicídio, né, de uma forma massificada contra a arte, então o nosso país tem uma falácia na educação, uma falácia na saúde. E aí não existe nem a arte. O que acontece? A sociedade brasileira, ela não anda, ela fica rastejando, porque ela tem essas deficiências que traz, de fato, essa sustentabilidade a uma sociedade, que nós não temos. Então, quando, Exatamente. voltando, por exemplo, na sua área, que é maravilhosa, que você trata da formação das crianças pela uma linguagem muito gostosa, que é contar para as crianças histórias por meio dos livros. Então, hoje, e eu sei muito bem que você está com novos projetos, eu gostaria que você contasse depois, para colocar os livros digitais e, se possível, musicá-los. Porque não sei se você se lembra, talvez pela sua idade, você está com 37, me perdoe dizer sua idade. 39. Uau! Então, já está muito bem. Você sabe que, na verdade, o Silvio Santos, eu me lembro muito bem, na década de 70, nós tínhamos um vinilzinho colorido, azul, vermelho. Para quem está nos acompanhando, travou um pouquinho aí. Então, não sei se é o meu... Voltou, né, Janine? Você está me vendo? Muito bem. Então, em 70, nós tínhamos uns LPs pequeninos que tratavam-se das historinhas de uma forma musicada. E depois, quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei Voltou, encantado. tô sim, tô normal aqui. Ah, tá bem. Então, eu vou tentar trocar, não sei, está travando para vocês, pessoal? Me fala aí, por favor, parece que está travando o meu aqui. Não sei se é o meu ou é o seu. Mas eu quero que as pessoas falem para mim se está travando ou não. Você me ouve bem, Janine? Tá. Pra mim tá normal. Eu tô te ouvindo bem e te vendo bem. Tá. Então, pessoal, por favor, dê um alô para a gente se tiver algum probleminha. Então, lá atrás, na década de 70, eu cheguei a ouvir muito essas historinhas, que eram historinhas
com fundo musical. E então hoje eu percebo que os pais deixaram de contar os contos aos filhos na cabeceira da cama. Não sei o porquê, eu gostaria até que você colocasse, porque não é muitas vezes, a gente sabe que é pela correria do dia a dia, mas qualquer revistinha, sabe? O que tiver próximo, é tão fundamental você contar alguma história para a criança antes de dormir, envolvê-la, né, no conhecer, na imaginação. Então, isso é muito triste. Então, a vocês que estão nos acompanhando, que são pais, tios, que são avós, por favor, comece a contar historinhas aos seus filhos. Use os livros da Janine para você começar a fazer os contos. Tem obras maravilhosas dela para vocês começarem a contar isso às crianças. Janine, o que aconteceu historicamente? Nós entramos numa grande decadência, porque a gente nunca foi um país da leitura, mas é tão fundamental e a gente fica, sabe, eu fico desesperado. Porque quando eu não conto uma historinha antes dos meus filhos dormir, eu falo, papai, você não vai contar nada hoje? Sim. Eu acho que o país, né, ou toda a sociedade caminha muito de encontro com tomadores de decisão, né, de tomadores de decisões em todos os níveis. Então, na nossa casa, por exemplo, né, as crianças, elas são educadas, né, por sua família. Se você trabalha numa empresa, por mais que você tenha autonomia, mas você tem uma gerência, tá normal, né? Caído. Não deu uma Tá, profecia. Eu deu não uma sei se a travada. minha internet. Não, desculpa. Eu não sei se a minha internet ou é a tua, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar aqui a Tá. plataforma, porque eu estou usando o 4G, o 5G e vou usar Ah, o tá. cabeado. Tá? Vamos ver se vai Ah, pode melhorar. ser. Tá, Tá um bom. minutinho. Espera um pouquinho, vamos tentar então. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, mas de toda forma a gente precisa alterar aqui para ver se melhora. Teve uma hora que a sua Ok. imagem sumiu. Galvão. É sempre uma tortura, né? Todas as lives. Voltou? Pronto, Ah, voltamos. é, é, voltamos. Mas é isso aí, né? É, A gente, o bom, o que deixa a gente mais tranquilo é que tá todo mundo na mesma situação, né? A internet nunca fez tanto parte da nossa vida, né? Então, a gente vai entrando aí no Janine, eu ritmo, né? falo, eu fico redundante em dizer que até mesmo a nossa internet, como as coisas, como funciona a prestação de serviço, ela vai começar a aquecer como se fossem os televisores a tubo. Quando estiver terminando a nossa live, ela vai Vai, estar jóia. Vamos lá. vai, Mas, então, você estava exatamente. falando. Mas o que eu tava Ah, que geralmente, né, uma sociedade, independente do tamanho, ela também ela é muito impactada pelos seus líderes, pelas suas lideranças. E eu acho que a gente vive, né, um momento de muitos desafios na arte. Eu acho que o artista, seja ele o escritor, o ator, o músico, os maestros, os pintores, estão sendo muito desrespeitados já há algum tempo, e isso piorou, acredito que nos últimos anos, e isso desmotiva, de um modo geral, tá. Nós estamos com um a probleminha impressão de de que sinal. Voltou. essa. Voltou? Dá a Pode impressão de que seguir. esse trabalho. Tá, dá a impressão de que esse trabalho ele não tem tanto valor. E isso chega menos nas famílias. Então, por exemplo, se existem menos autores, não só escrevendo, porque a arte ela não é só a sua produção. A arte ela é viva, né? Então é escrever,
são os eventos literários, é a circulação dessa arte na sociedade. Se isso perde o valor ou a percepção de valor na sociedade, isso não vai impactar só o artista, isso vai impactar a sociedade como um todo. Então, é o pai, Sim. é a mãe, é o tio, a avó que vai deixando de ler, que vai deixando de contar histórias, que vai perdendo ali bem aos pouquinhos, é como se isso fosse ruindo, né? Eu nasci numa família onde ouvir e contar histórias era uma coisa muito forte, né? Onde o artista ele era inclusive muito respeitado, da gente ver um músico, né? Ficava todo mundo, nossa, ele é músico, ou ele é ator, ou ele é pintor, ele é escritor. Existia uma coisa assim forte, sabe? E hoje em dia, a gente, infelizmente, né, com muita tristeza, a gente vive um tempo onde os artistas eles são desrespeitados, onde eles são desvalorizados, onde eles são chamados, né, são xingados. E isso é muito triste, né? Então eu acho que a primeira coisa é a sociedade reconhecer o valor do artista e da arte. Isso vai gerar impacto na educação, isso vai gerar impacto na família, né? Porque a percepção de valor da arte, ela vai cada vez ter mais espaço. E a arte, ela tem um impacto direto na educação, né? Uma criança que lê histórias, que ouve histórias, uma criança que tem a oportunidade de ir ao teatro, né? De ir ver um filme, de aprender a tocar um instrumento, que é uma coisa, né? Acho que você, como maestro, sabe bem disso. É um absurdo, porque hoje em dia as crianças elas não têm mais isso de aprender a tocar um instrumento, de ter um pandeirinho, de ganhar um pandeirinho de brinquedo que seja, um violão, uma flauta. Hoje em dia, quem é que dá instrumento musical de presente? Né? Não se Não. perdeu isso. Então, isso vai gerar um impacto, sem dúvida. Isso já é um impacto na sociedade, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a sociedade como um todo respeitar a arte e o artista. Acho que isso tem que ser valorizado tanto no privado como também no público, né? A gente precisa de políticas públicas que vão aí resguardar esses artistas, que vão levar a diversidade literária, por exemplo, para as escolas. Você estava falando de contos, e eu estava lembrando aqui que, claro, os contos eles são reconhecidos, inclusive, né, porque se tornaram muito conhecidos e tem toda uma coisa do imaginário da criança, do príncipe, da princesa. Mas a literatura brasileira, ela não é só isso, né? Primeiro que a gente tem que parar com essa visão eurocentrada de que tudo que é bom é só o que vem da Europa, né? É só a gente se ver no espelho que a gente vai começar a perceber que o Brasil ele é muito múltiplo e isso tem que estar refletido nas artes também, né? A gente trabalha muito com escola na Piraporiando e com muita frequência a gente é questionado porque os livros da Piraporiando abordam a diversidade, falam de diferentes estéticas, de diferentes composições familiares, de cultura afro-brasileira e existe uma resistência às vezes muito grande de não aceitar essa diversidade, inclusive nas obras literárias. Então, só o que é da Disney ou só o que é a Cinderela, a Branca de Neve, é que é legal e é que é bonito, né? E a gente é muito diverso, né? Nós somos muito diversos. O Brasil é muito plural e isso tem que estar e está refletido na arte também. Meu bem, você sabe que eu não sei, às vezes para mim aqui dá uma travada. Não sei se eu tenho que trocar novamente ou é o seu. Eu vou trocar novamente o meu Tá. 5G. Eu não sei o que está acontecendo. Espera um minutinho. Deixa dessa Espera um vez. minuto. Se quiser, deixa eu trocar aqui, porque se for o meu, a gente já vai saber agora. Não, talvez seja o meu, porque o seu está indo bem. Deixa eu. Ah, o seu também travou. Espera aí. Enquanto ela está mudando, eu vou mudar aqui também, gente. Porque
Vamos tentar. Você me Voltamos. perdoe um assunto que eu amo de paixão e a gente fica frustrado com essa internet, mas vamos lá, não vai atrapalhar. Vamos. Querida, então, e você sabe, colocando nesse assunto essa coisa da desvalorização e tudo isso que a gente vive, eu sempre, quando começo a falar sobre a apreciação musical, eu sempre falo da Idade Média, depois do período da Renascença. E a nossa história, e falando sobre a música no Brasil, a riqueza, eu quero que todos vocês que estão nos acompanhando, ela surge justamente pelos negros e os índios. Porque até o momento, sempre falo isso, o momento que chegaram para poder querer catequizar os índios e querer ensinar música, mas os caras são musicais. É claro que eles eram musicais. Eles tinham os rituais deles, as danças, era tudo métrico. Então, eles eram super afinados. Então é isso, a nossa música, aí depois surgiu as modinhas, o lundu, o machixe, tudo isso veio, a umbigada. Então tudo isso é história. E o que nós estamos querendo tratar aqui com a Janine, ela como autora, ela que tem a produtora dela, nós estamos querendo resgatar isso, que é um dos pontos importantíssimos, que é a questão cultural, a questão dos livros, a questão dessa riqueza, que ela é imensurável. Os livros nos transportam para toda a parte do planeta. Os livros nos dão condições da gente viajar o mundo. Então, e nós estamos falando das nossas crianças, o contar para eles, o reacender aquilo que talvez eles nem aprenderam ainda. O quanto é gostoso ouvir histórias, o quanto é gostoso os pais contarem o seu passado. Eu sempre falo, as crianças sempre pedem que eu conte um pouquinho da minha infância, quando eu vendia pirulito, quando eu vendia pirulito no circo, vendia sorvete, e fala, conta um pouquinho, conta um pouquinho. Então, eles gostam que nós passamos para eles a nossa história, e não fique contando apenas as histórias bonitinhas, não. Tem que contar as passagens difíceis para eles saberem que a vida, né, Janine, também tem as dificuldades, para que eles possam, no futuro, entender que existe o bem, existe o mal, né? Então, Com eu acho que certeza, esse é o, com certeza. né? É E, verdade, assim, acho que a gente. pois não. E os seus Não, livros, não, ia. os seus livros, o que que você costuma dentro do eixo? Porque você tem uma característica de escrever, né? E eu sei que você sempre se preocupa muito com a questão do bullying, da questão dos preconceitos. Então, a todo momento você bate nessa tecla, é isso? Sim. Na verdade, as obras literárias, né, elas são focadas em diversidade de um modo geral. Então, as histórias sempre apresentam os personagens de uma maneira muito natural, como deveria ser. Seja ele o gordinho ou que usa óculos. Eu tenho um trabalho específico focado em cultura afro-brasileira. A gente, né, vive, sem dúvida e disparado, no país mais racista do mundo. Tudo nesse país é atravessado pela questão de raça, infelizmente, e isso detona com a infância de qualquer criança, na verdade, até mesmo na vida adulta, mas na infância principalmente, né, que é quando o indivíduo está ali formando, né, as suas ideias, a sua personalidade, então isso é muito nocivo. E essas duas obras literárias especificamente são histórias que eu escrevi quando ainda era criança e foi muito uma reflexão minha enquanto uma criança negra numa escola particular, elitista, e da minha relação também com a minha família, que sempre me apoiou muito, que sempre investiu e que possibilitou, inclusive, a hoje eu poder fazer um trabalho que eu sou apaixonada. Então, as obras literárias, elas têm esse foco bem cultural e artístico, né? Agora, o programa de educação para a diversidade é um trabalho mais educativo, né? Na Piraporianda, a gente tem essas duas frentes, o programa de educação para a diversidade e as obras literárias. O programa, ele tem um conteúdo que é mais educativo e ele é feito a partir da história, porque as crianças criam muita relação com o personagem, né? Existe ali uma identificação, ou enfim, alguns elementos que fazem elas se aproximarem mais dos personagens. Então, esse programa, ele
pega essa história e desdobra em atividades, em conteúdos para a família, para os professores, para continuar abordando esse assunto depois que a história do livro acaba. Porque às vezes o livro ele vai ajudar a família a falar sobre bullying, a falar sobre racismo, a falar sobre preconceito de um modo geral, mas quando a história acaba, esse assunto precisa continuar. Então o programa de educação ele tem esse conteúdo educativo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu havia perguntado para você, não sei se eu completei o meu raciocínio, mas nós temos uma dificuldade, né, para as famílias. Eu não vou falar a grande São Paulo, mas, por exemplo, eu tenho os meus familiares que são do interior. E Sim, é evidente que essas pessoas muitas vezes têm as suas dificuldades. Só para você ter uma ideia, a mamãe mora num sítio 14 quilômetros da cidade. Os meus sobrinhos estudam em colégios, que é um colégio rural, né? Está 14 quilômetros distante da cidade. E é muito difícil você relacionar, por exemplo, essa nossa vida da cidade grande com a vida dessas pessoas que estão na zona rural. Então parece que vai se distanciando cada vez mais. Se aqui nós temos essa dificuldade, quando eu olho para eles lá, falo, meu Deus, nós estamos tão próximos da cidade de São Paulo, 450 quilômetros. E aí eu sim, fico pensando, como está o Nordeste? Como sim, está? Então, quer dizer, e aí a gente volta naquele ponto que não vai ter como. A gente sempre vai bater nessa questão dessa grande desigualdade que ainda se retrata na questão da meritocracia. Porque essas crianças, eles vão disputar com essas crianças que estão tendo internet aqui, estudando todos os dias. E eu tenho sobrinhos que faz 6 meses que eles não acompanham uma aula. sim, Então, exatamente. então tudo se torna muito complicado. E essa Sim. massa de desigualdade, ela vai oprimindo, oprimindo, oprimindo. Então, como que, por exemplo, essas famílias vão ler um livro para uma criança? Então, Sim. a É, gente entra em piração, né, Janine? sim, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente precisa, primeiro, se dar conta de que as outras regiões do Brasil que estão fora do Sudeste, elas não só precisam, mas elas também, elas não só precisam receber estrutura, mas elas também têm muito a dar. Existe uma ideia muito equivocada em todas as áreas, sejam sociais, econômicas, educacionais, de que tudo que está fora do Sudeste não é tão bom, ou é precário, ou não tem uma intelectualidade ainda tão desenvolvida, que tem uma coisa de ser muito carente. E essa região, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei durante 12 anos na área ambiental, eu morei em mais de 5 estados desse país. Só existem 3 estados do Brasil que eu não conheço. Então, eu tenho o orgulho de dizer que eu conheço o Brasil quase todo. E Que trabalhei na legal. área ambiental, viajando e rodando aí por esse país. E existe um conhecimento incrível e uma capacidade incrível que acontece no norte, no nordeste desse país e que não é aproveitado, né? Porque Nossa, tudo que acontece no Brasil, a referência é o Sudeste. Então, o Sudeste produz e distribui para as outras regiões. sim, Agora, a gente não aproveita o que está acontecendo nessas outras regiões para trazer para cá. Porque lá também se produz conhecimento, lá também se produz tecnologia. Só que, como lá não é referência ou não é visto como referência, a sim, gente acaba menosprezando o que acontece nessas outras regiões. E aí acontece isso que você está dizendo, que é a precarização, né, dessa produção intelectual que acontece lá. Porque por mais produção intelectual que aconteça, você precisa de estrutura, você precisa de sim, uma boa internet, né? Você precisa conseguir chegar na escola de uma maneira decente, né? Que você não tenha que atravessar descalço, ou sei lá, né, de uma maneira totalmente desumana, porque você não tem um transporte público decente, né? sim. Porque as crianças, o material não chega na escola das crianças, né? Enfim. Então, até notícia, né? Porque o que acontece no Sudeste é muito mais notícia do que o que acontece nas outras regiões do Brasil.
Então, sim. se a gente já sabe o que acontece aqui é problema, imagina lugares, né, que a gente, se duvidar, tem gente que nem sabe que aquele lugar existe, não sabe nem que está no mapa. Isso é um absurdo. O Brasil, ele é muito desigual. Realmente é um problema muito Então, sério. e aí você vê que há um sistema de educação de uma forma geral, como se fosse para todos os estados, fosse um sistema unificado, e a gente sabe bem disso. Pegando aos países de primeiro mundo, pensando, por exemplo, no Canadá, esses caras que são referências hoje, eles já não pensam nessa educação de forma de um sistema único. Eles Sim, acabam olhando de uma forma diferenciada, de uma forma regional. sim, E a beleza toda, por exemplo, desses países, que para mim foi o começo da nossa live, é de fato respeitar a diversidade. Então, os imigrantes, quando chegam, eles se preocupam de elevar o conhecimento deles para que possa igualar o padrão de ensino com o povo canadense. Por quê? Porque aí você não cria desigualdade. Essa é a exatamente. grande diferença. Então, não sei se você concorda comigo, mas deveria ser feito um estudo de uma forma nacional, respeitando a questão regional. Sim, Porque se você unificar esse processo, um sistema único de educação, às vezes não funciona. E não é essa coisa que, desculpa a expressão, mas para mim, ainda a nossa educação, ela está dentro de um período ainda, de um processo renascentista e de uma leitura de uma escravatura. Porque ela parece que ela não saiu desse formato ainda. é. Ah, Em mas pleno eu século. concordo, eu concordo. Existe, tem uma frase do Darcy Ribeiro que eu gosto muito, e ele Maravilha. disse o seguinte: a educação precarizada no Brasil, né, ou a falta de educação, não é um mero desleixo, não é uma coisa sem querer, ou uma falta de conhecimento técnico para fazer uma boa educação, não. É um projeto, né? É interessante, infelizmente, ainda é interessante que as pessoas estejam nesse sistema escravocrata, né, que é sem acesso a conhecimento, porque o que o conhecimento faz, né? O que a educação Voltou. faz? Nós tínhamos perdido a Voltou? internet de novo. Sim. Ô, Oh, oh, meu Deus do céu. internet abençoada, Janine. É, Agora, vamos. mas Senhor, eu e olha, tava. tem alguns que aparecem dizendo que está travando. Vamos Sim, voltar de novo aqui. Pai sim. eterno, me ajude, por favor. O assunto Oh, está tão Jesus. gostoso e a gente perdendo Pois esse é. bate-papo. Voltou? Oh, Agora meu Deus do voltou. céu. Voltou, agora Então, voltou. tá. É, mas é isso, assim, o que eu tava Me falando é perdoe, que. mulher, me é, perdoe. O nosso imagina, bate-papo. imagina, Vamos lá. imagina. Tá Eu sei ótimo, o que a eu vou gente fazer? vai. Eu vou tentar ver se eu faço contato, se 5G não está funcionando, se eles vendem mais 5, soma 5, 5, 10. Vamos ver se 10G funciona. Para ver se vai, né? Mas essa é Eu falo uma. todas. é, É, pode Não, eu falar, estava desculpa. falando que essa questão da internet é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, né? Porque a gente está usando demais e a internet ela ainda não tem a qualidade que a gente precisa e não é barata. A Não, internet aqui no não. Brasil ela é cara. Se a gente comparar com outros países, né? A gente tem uma internet que não é proporcional, o valor não é proporcional ainda à qualidade. Mas o que eu estava Qualidade. falando é a questão do conhecimento, né? Que o conhecimento ele liberta, né? E é um caminho sem volta. A educação é um caminho sem volta, porque a partir do momento que você começa a ter essa educação que é emancipadora, essa educação que é libertadora, não tem mais como você ficar preso, não tem mais como você se submeter, não tem mais como você ter que acreditar no que te dizem, porque você tem capacidade de fazer uma análise crítica do que está acontecendo, né? Então, infelizmente, ainda é às vezes muito mais interessante deixar as pessoas na ignorância e pior do que isso, né?
deixar elas acharem que elas não estão na ignorância, quando na verdade elas estão, do que dar a elas o conhecimento que vai libertar e vai ver onde está o monstro, né? Eu tenho uma brincadeira na Piraporeando que eu faço com as crianças, que é isso, assim, onde está o monstro, né? E quem descobre e quem vê, né? Primeiro, o que que é o monstro? Porque você tem que reconhecer o monstro para dizer que o monstro é o monstro. Então, a primeira coisa é você saber identificar, porque o monstro muitas vezes ele não é feio, com dente quebrado, né? Não, às vezes ele tá de terno e gravata e a gente não se dá conta. É. E você sabe que, olha, ai meu Deus do céu, vamos mexer aqui de novo. Peraí, eu vou colocar os dois de uma vez. Vou turbinar esse trem aqui. Peraí. Peraí, Janine. Vou turbinar, vai ser os dois. Se para travar, trava de uma vez. Vou colocar os dois. Vou colocar o cabeado, vou colocar tudo junto. Você sabe que, biblicamente, as pessoas imaginam que o inimigo, como é colocado, né? Se você falar assim, olha, existe aí o Satanás, ele é de chifrão, e ele vem de cauda, de vermelho e tal. E não é como você imagina. Você acha que ele vai vir feio para você? Ele muitas vezes está bonitinho do seu lado, de rosto bem arrumadinho, sabe? Então, é isso que você está falando. Aonde está esse monstro? Às vezes ele não está Pois é. feinho, não. Às vezes ele está do seu ladinho, bonitinho, né? Então, eu Sim, acho com que... certeza. Então, e é isso que é o bacana, né? Porque tem que quebrar isso. Tem um autor, não sei se você já ouviu falar, chama Murray Schafer, um canadense, e ele era compositor. Esse cara é genial. Ele tem um livro chamado O Ouvido Pensante. E ele trabalha com as crianças justamente assim, que é o que é o ouvido pensante? Ele faz as brincadeiras, ele cria situações dentro do lúdico para que as crianças comecem a ouvir aquilo que elas não percebem. Então, tem uma Entendi. passagem do livro que eu acho muito interessante que chama As Estrelas Tomando Banho. E ele pede para uma das aluninhas ouvir as estrelas tomando banho à noite. E ela não consegue ouvir, claro. E aí no dia seguinte ele pergunta a ela, você ouviu as estrelas tomando banho quando você foi dormir? Não. Mas ouvi o cachorro latindo, ouvi meus pais conversando no piso de baixo, ouvi as buzinas. Falei, então você observou que existem sons ao seu redor. Então por isso que chama ouvido pensante. Muito interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Não, não conhecia, não. É. Mas essa coisa de trazer, fazer a criança pensar sobre o assunto em vez de já dar a resposta pronta, isso é muito importante também, né? E a literatura também faz isso. Por isso que é tão importante ler histórias, né? Porque conforme a história vai se desenrolando, a criança, né, o leitor vai criando ali também as suas próprias impressões do que está acontecendo. Me diz Isso é uma muito coisa, e os importante. projetos futuros? Então, a gente deu aí uma segurada em alguns projetos que aconteceriam esse ano. Como nós trabalhamos muito com escola e as Meu escolas bem, estão. Oi, Janine, oi, Janine, travou? eu vou fazer o seguinte, olha, desculpa, eu posso sair e chamar você novamente? Pode, pode sim. Então vamos lá. Então eu vou sair e Vamos, vou chamar você novamente. Espera um pouquinho. Né? tá bom. Ou se você puder sair é melhor, porque senão eu perco e não consigo gravar Ótimo. no IGTV. Tá? E eu convido você Ah, é então, por verdade. Tá bom. favor. Tá. Vamos lá. Vamos tentar novamente, aguardando a Janine. É isso, né? E é chato porque nós estamos num assunto tão produtivo, tão interessante, e a gente fica com essas complicações de internet. Oi, Cíntia, seja bem-vinda, querida. Miriam, eu sei, Miriam, tá travando, nós estamos lutando com essa internet, que é um verdadeiro absurdo, um bate-papo tão gostoso com a nossa querida Janine, a nossa autora, e tem trabalhos maravilhosos. Eu vou chamá-la novamente,
que não entrou. Então nós estamos lutando contra a internet. E todas as lives, eu já fiz aí trocentas lives. Pronto, voltamos. Oi, Carol, seja bem-vinda. Olha, nós temos os educadores nos acompanhando, Janine. Olá, gente, boa pode noite. mandar perguntas à Janine. Vocês que estão chegando, a Janine, ela é autora, tem uma produtora de livros, é uma carioca lindérrima, de sorriso lindo e de uma qualidade, tem livros maravilhosos, ela tem essa preocupação dentro da produção dela, ela se preocupar com bullying, com racismo, então ela vem trabalhando isso. E eu queria que você falasse um pouco, você teve aí algumas experiências maravilhosas, inclusive os seus livros sendo usados pelo Itaú Cultural, onde você teve diversas ou milhares de exemplares sendo produzidos e espalhados para o Brasil afora, é isso? Conte um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente tem um trabalho, né, com as obras literárias que também valorizam o vínculo com a língua materna. E aí, na verdade, esse projeto que você está citando é um projeto feito com um parceiro nosso que está na Europa. A gente pensa muito nesses brasileirinhos, né, que estão vivendo em outros países e uma maneira de aproximar, né, de manter da cultura brasileira é também pelas obras literárias em português. Então, os nossos livros eles são vendidos hoje em 7 países da Europa, são vendidos em português. Legal. Olha. E no ano que vem, até um projeto que a gente começaria esse ano, a gente vem aí com algumas novidades, né? A gente vai ter o lançamento de 2 livros novos, porque geralmente eu lanço um livro por ano. Como esse ano foi um ano meio atípico, né? Por conta da pandemia, a gente achou melhor deixar o lançamento para o ano que vem. Então, ano que vem serão 2 lançamentos de livro e a gente vai lançar um projeto muito bacana, que é novidade ainda, vou deixar aí o pessoal curioso, mas existe aí uma possibilidade de parceria, né, com o projeto aí do maestro, porque tem uma parte musical e tudo mais, e estou torcendo aí para que a gente consiga dar andamento nele logo no início do ano para lançar aí essa novidade. Meu bem, tudo que se trata de educação, para mim, as pessoas perguntam, e aí, quanto fica? Eu falei, não fica nada, eu quero participar. A minha vontade é tão grande da gente tentar mudar, porque logo, logo nós vamos embora desse mundo. Pelo menos, eu não quero deixar história. História todo mundo tem, seja ela linda ou feia. Nós temos que deixar legados, para que a gente possa fazer da nossa sociedade uma sociedade diferente. E eu sempre digo, uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse trabalho que você faz, e quando eu voltei lá atrás, e quando você fala do novo projeto que não venha, que você ainda vão deixar todo mundo curioso, que trata-se de música e tudo mais, nós temos que achar caminhos, como você está colocando nos seus livros, caminhos aonde as nossas crianças passam a ter possessividade. A minha escola, o meu colégio, sabe? O minha, para eles terem prazer, de fato, de ir para a escola. Porque lá nós temos gincanas, porque lá nós temos uma feira literária, porque tem muita coisa acontecendo, e está aí, por exemplo, a Cíntia e vários educadores que estão aqui conosco, quando se fala do IDEB e tal, isso está na unha dos educadores. São os educadores que têm levado isso à mão de ferro. Então, por quê? Porque eu sempre falo, e volto lá atrás, como eu citei, os grandes países, aqueles que aí, inclusive, têm os seus imperadores que se curvam perante um educador, isso é o respeito por aqueles que formam todas as profissões. E sem demagogia, eu não preciso dela, eu sou educador. Então, essa valorização por esse profissional, que hoje ele foi tirado o respeito dele, que ele foi chamado de prof, e tirar o mestre, porque ele tem o ministério na mão, ele tem a força de ministrar o conhecimento. E aí, não sei se você concorda comigo, nós tivemos aí uma diferença. Aquilo que é chamado de educação dentro dos princípios básicos, de ética e tudo mais, dentro das famílias, jogaram para aqueles que são mestres que transferem conhecimento científico.
Então nós perdemos tempo para educar e temos pouco tempo para ensinar. Então, Sim. por quê? Porque esse sistema, ele forjou isso. E é pela leitura. Então, acesse aí. Depois eu quero que a Janine deixe os canais dela. Acesse os livros dela, para você ver que quanto material lindo, quantos autores importantes que nós temos. Por quê? Porque as nossas crianças, se nós não temos isso como uma forma onde a gente não tem os equipamentos públicos, que está cheio de bibliotecas, né? A cada canto você vê uma biblioteca na esquina, é maravilhoso isso. É verdade. A educação... cheio de bibliotecas, né, Janine? Tá cheio. Com certeza. A educação, ela é um papel de todos, né? A família não dá conta de educar sozinha, a escola não dá conta de educar sozinha, nenhuma instituição dá conta de atender toda a complexidade que é a educação, né? Então, eu aprendi valores também na escola. Eu não aprendi só português e matemática. Eu aprendi valores. Agora, eu aprendi valores em casa, né? Eu aprendi ética em casa também. Sim, sim. Mas o que a gente precisa é entender que a escola não pode colocar ou jogar para a família algumas coisas e vice-versa. É um trabalho em conjunto. E o que eu vejo às vezes é que é quase uma guerra, né? Não, mas isso não é papel da escola, isso é da família. Ah, não, e não existe isso. Eu acho que não, essa discussão não deveria existir. O que existe o que é educação? Educação é uma complexidade, né, de temas, de habilidades. Porque imagina, alguém que é doutor em matemática e que é uma pessoa intragável de conviver, do que adianta ele ser especialista em matemática? Nada. Nada. Porque se ele for para a NASA, né, no segundo dia ele vai embora, porque vão falar, bem, ele é ótimo. Agora, a equipe não aguenta mais, está todo mundo querendo ir embora daqui, porque ninguém aguenta conviver com essa pessoa. Sim. Então não é só habilidade técnica. Sim. Agora, a pessoa é incrível, de ótima convivência, mas não tem nenhuma capacidade técnica, não tem nenhum conhecimento científico, porque a ciência é importantíssima. Isso também funciona? Não. A gente precisa de equilíbrio. Por isso que não tem essa coisa de, eu faço só isso, você faz só aquilo. Não é isso. A questão é todo mundo dar as mãos, né, e fazer um trabalho em conjunto para que a educação seja efetiva. É isso que eu acredito. Não, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, está terminando a nossa live, eu não posso perder. Passa muito rápido. Eu preciso gravar, Janine, eu preciso gravar, porque eu já perdi algumas lives, porque passa quando dá o tempo, e você vai fazer um processo de GTV, ela cai. Mas eu queria dizer para você o seguinte, formidável. Vou pegar um exemplo aqui que eu tenho, lá no Músculos do Futuro, que vem ao encontro do que você está falando. É muito difícil quando o menino, ele vem da periferia, e ele tem essa oportunidade, né? Porque você tem oportunidade e não ter viabilidade, fica mais difícil. Eu sempre falo que deve ter a oportunidade junto com a viabilidade. Porque oportunidade, às vezes, você tem, mas o menino não consegue chegar, não tem como chegar, não tem sapato para vir. Então tem que ser viável, tem que dar um jeito. E quando esses meninos, muitas vezes, não é trabalhado, o seu eu, essa forma coletiva, o que acontece? Quando ele tira o instrumento do estojo, que é muito pesado, e ele coloca numa bag que facilita para o peso, ele já não mais anda, ele flutua. E o que acontece? Quando ele começa a flutuar, bate a vaidade. E aí, esse convívio, se você não trabalhar, vira medalhões. E é muito difícil trabalhar com os medalhões. Porque até mesmo para você afinar um instrumento, você não afinou, você está desafinado. Então, ele não tem essa maneira de como conversar, como você falou. Então, fica difícil o convívio. Então, nós temos que trabalhar todos os sentidos. E por isso que eu falo que para todos os pais, tios, avós, aqueles que estão assistindo, estão nos ouvindo, essa parceria que a gente está falando é importante, mas não podemos jogar nem para o lado A e nem para o lado B. Então, a participação dos coordenadores pedagógicos junto à família, né? Os pais perguntarem aos coordenadores pedagógicos e à escola. Então, voltamos. O nosso eixo central é justamente a sua produção de livros que enriquece, que traz qualidade de vida às nossas crianças, que deixaram de conhecer os livros, ou até mesmo
Nem conhecer eles conheceram. E precisa conhecer o mundo da leitura. Sim. Então, querida, eu, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a você, desculpa, por você ser tão jovem e tão comprometida com a educação do país. Então, você tão comprometida em escrever e você, como você mesmo disse, largar sua vida profissional a se dedicar em escrever livros aonde vai impactar na vida das crianças e da juventude. Você tem o meu respeito, você tem toda a minha admiração. E saiba de uma coisa, vou me entregar ao máximo para que essa parceria contigo, esse trabalho seja um trabalho que as crianças possam amar, sentir a presença da música junto com a literatura, junto com tudo aquilo que a gente possa entregar para ela. Meu bem, eu queria suas considerações finais. Aonde as pessoas podem lhe encontrar? Com certeza. Vou convidar todo mundo a conhecer a Piraporiando, piraporiando.com. Eu sou apaixonada pela infância. Quando eu conheço algum trabalho, algum projeto que tem criança, de cara eu já quero conhecer, já quero saber como que é. Onde tem criança, né, eu já bato o olho e já quero conhecer. Então, quando me falaram do trabalho do maestro, eu achei incrível e entrei, vi alguns vídeos, vi as crianças e já quis logo conhecer. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, o convite e dizer que foi um prazer, assim, um papo muito bacana, né, que a gente tem aí nos próximos anos, nos próximos meses, dias melhores, né? Onde a gente tem aí mais educação, mais respeito, respeito à democracia, respeito à diversidade, enfim, né? Respeito aí às questões fundamentais da sociedade e respeito ao outro, né? Onde tem respeito, tudo avança. Então, quero agradecer e convidar todo mundo a conhecer a piraporiando.com. Muito obrigada. Um beijo no teu coração. Que você tenha um final de semana maravilhoso. Aproveite. Não sei se esse calor que está aqui em São Paulo está no Rio. Você está no Rio? Eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo? Ai, que beleza. Tô derretendo. Então, mas a todos vocês que nos acompanharam, um grande beijo no coração. Tenha aí um lindo final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um e que sejamos felizes. Obrigada, meu bem. Obrigado de coração. Obrigada. Conte sempre comigo, tá bem? Obrigada mesmo, Um grande beijo. Valeu. Beijo, Valeu, tchau, gente. tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.